Os exercícios com cinto vibratório ficaram muito populares na década de 20. Sua promessa principal era queimar gordura localizada através da vibração intensa e te deixar com o corpo ideal. Por causa da sua promessa de resultado rápido e fácil, a marca responsável pelo cinto vibratório ficou entre as mais populares da época. Até que, em 1963, a FDA, Agência Federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, investigou as afirmações de perda de peso feitas pela empresa e descobriram que todas aquelas promessas eram, na verdade, enganosas. A empresa foi forçada a reformular seus materiais de marketing, mas a popularidade já era tão grande que as pessoas, ao ver o produto nos anúncios, continuavam associando ao emagrecimento. Ainda bem que hoje, mais de 100 anos depois da popularização do cinto vibratório, somos espertas demais para cair em publis falsas. Quer tonificar braços, pernas e mostrar aquele abdômen sarado que torna você mais atraente e sexy? Transformar seu corpo sem sacrifício e sem mexer um dedo? Trabalhar seus músculos e defini-los sem esforço? Infelizmente, parece que as coisas não mudaram muito daquela época para cá. São muitos os benefícios que os exercícios proporcionam para a nossa saúde, como aquela sensação maravilhosa de relaxamento, prazer e felicidade. Mas não só isso, eles também proporcionam mais energia e disposição para o dia a dia, aumenta o foco, melhora a qualidade do sono, diminui o estresse e sintomas da ansiedade. Eu poderia passar horas falando deles aqui. Mas apesar de todos esses benefícios, a cultura fitness insiste em chamar nossa atenção para o inalcançável, o corpo perfeito. No mundo onde o tá pago se torna cada vez mais popular, por que nós mulheres encontramos tanta dificuldade em nos movimentar? E como a cultura fitness tem nos afastado cada vez mais dos exercícios físicos? What does exercise do for us? Aquele treino empina bumbum, endurece tudo. Verão chegando, academias cheias e muita gente correndo atrás do prejuízo, hein, Tadeu? Vou te mostrar como tu vai engrossar a coxa e suar e derreter gordura ao mesmo tempo. Quem não quer eliminar a barriga rápido? Makes us look better, helps keep us from getting flabby. Nos primeiros Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, as mulheres foram proibidas de jogar. Mas não só isso, elas também eram proibidas de assistir aos Jogos, isso sob pena de morte. Essa proibição de mulheres no esporte não foi exclusividade da Grécia Antiga. A primeira vez que o futebol feminino apareceu nas Olimpíadas foi no início da década de 90. Classificado! 1-1 Brasil e Alemanha. Uma partida fantástica. Um time que veio só participar, veio para perder 3 vezes. Está aqui, invicta até agora, no torneio do futebol feminino das Olimpíadas. O esporte, por muito tempo, foi proibido para mulheres, tanto no âmbito profissional quanto no dia a dia. Então, essa cultura de quem pode e quem não pode, ela vai ser ao longo do século XX desconstruída, né? E aí a gente não desconstrói, não entra numa luta com acordos, a gente vai na briga, né? Então é isso que vai acontecer. Muitas mulheres, 1940, 50, 60, por vezes vão se travestir de homens para competir, ou não vão ter acesso a essa linha de desenvolvimento que as modalidades vão ter. As lutas, por exemplo, né? Nenhuma mulher vai ser encorajada a lutar. Em 14 de abril de 1941, o presidente Getúlio Vargas proibiu as mulheres de praticar esportes que não fossem adequados à sua natureza. No Brasil, durante a gestão do Getúlio Vargas, do Estado Novo, a gente tem muito claro que todo esse conjunto, né, que envolve o Estado, que envolve algumas lideranças da educação física, ou algumas pessoas que querem simplesmente botar o bedelho sobre as moral e bons costumes da época, vão de alguma forma afirmar que então existe o esporte adequado para a mulher e que não existe. E que esse esporte que não é adequado, ele não deve ser praticado, não deve ser incentivado, ensinado ou mesmo permitido. Mulheres que aderiram ao futebol eram chamadas de grosseiras, sem classe e mal cheirosas. Pé de mulher não foi feito para se meter em chuteiras, dizia o jornal de 1941.
Mesmo que hoje estejamos livres para praticar os diversos tipos de esportes, as meninas vão perdendo o interesse no início da adolescência. Ainda existe uma crença popular que subir em árvores, lutar, correr não é coisa de mocinha. Também é nessa época, com as mudanças do corpo, que as meninas começam a receber mais comentários sobre sua aparência. Com 12 anos, que eu não queria mais fazer aula de dança, a natação ou o karatê, mas eu queria entrar na academia, tão nova, né? Justamente por causa que eu sentia realmente essa pressão de, nossa, eu já tô ficando mocinha, já tô ficando adolescente e eu tenho que melhorar o meu corpo, enfim. Eu era tão nova, mas eu já tinha isso na minha cabeça, sabe? E não era porque eu queria, era realmente por causa de uma pressão que era imposto, enfim. As pessoas me viam e falavam assim, nossa, como você emagreceu, tá muito linda, tem que manter, tem que entrar na academia. A cultura fitness cresceu muito nos últimos anos. O Brasil é o segundo país com maior número de academias do mundo. Cultura fitness está dentro de um outro conceito, o da cultura da dieta. A cultura da dieta, ela é um reflexo de uma sociedade que enaltece o corpo magro, né? Porque a cultura da dieta nada mais é do que aquela busca pela magreza, daquela idealização da magreza, né? Seja por questões estéticas, seja por questões morais, seja por questões de biomédicas, né? De saúde. Já a cultura fitness é um aglomerado de crenças e valores que nos ensina e estimula a alcançar o corpo da moda através dos exercícios. Don't they look happy? Don't they make you want to join them? No? Oh, well, maybe you like being fat. Não importa a mídia, o corpo da moda vai estar lá. Em todos os lugares estamos rodeadas de um tipo de corpo, aquele dito perfeito. Geralmente é um corpo magro, mas não tão magro assim. Precisa de músculos, mas cuidado, não pode ter tantos músculos assim. Jovem, livre, muitas e muitas vezes do cabelo liso, branco, você já sabe. Em 2000 mesmo, né, se a gente pegar ali Xuxa, Angélica, o padrão eram elas, então corpos magros, bem magrinhos mesmo, né, roupas muito diferentes, e aí ao longo dos anos a gente foi tendo ali, agora pode ser mais cheio um pouquinho que a Ponycat, né, lembra de todos esses recortes? Então, se você para pensar nisso, toda vez que tem um padrão, toda vez que a moda muda, o capitalismo muda, por qualquer motivo que seja, as pessoas tendem também a mudar. É assim com a moda, a bota da moda, a sandália da moda, a maquiagem da moda, as harmonizações faciais da moda, e é assim também com o corpo. Assim como a moda, a cultura fitness não é de hoje. If machine age methods don't do the trick, there is always something more aesthetic. Analise por alguns segundos. Qual tem sido sua maior motivação para praticar alguma atividade física? Emagrecer, assim. Ou você emagrece, você não tem outro jeito, assim. Sua vida só vai se solucionar, seus problemas só vão ser resolvidos se você emagrecer. A gente entra numa vibe de que essa é a prioridade da nossa vida, né? De que esse é o nosso desejo para o futuro. É como se fosse a única intenção da nossa vida fosse essa, assim, ser bonita e que os outros reconheçam essa beleza. Então, eu acho que a minha busca por emagrecer estava mais por ser reconhecida, por ser admirada, do que por ser saudável. Nas propagandas, no que a gente ouve, no que é colocado como objetivo central da nossa vida. Então, um corpo esbelto, né? Todos esses modelos de como eu tenho que me vestir, a gordurinha que eu não posso ter, né? O que eu faço do meu tempo livre, tudo isso está sendo forjado dentro desse ambiente da cultura, que a gente pode pensar assim. O verão chega e com ele vem aquela necessidade de se sentir bem com o próprio corpo. E com a chegada do carnaval, essa vontade e a busca pelo corpo perfeito se intensificam ainda mais. E por esse motivo, as academias de todo o país ficam lotadas nessa época do ano. Basicamente, a maior motivação da cultura fitness é alcançar um corpo da moda. Mas será que ela tem sido eficiente em ajudar mulheres a fazer exercício? Quantas vezes você começou um exercício, mas não seguiu por muito tempo?
Começa uma semana boa, vou todos os dias odiando, mas aí eu não consigo me sustentar naquilo, que a gente não consegue fazer com frequência aquilo que a gente não gosta. Nada se sustenta no ódio, nada cresce no ódio, principalmente um hábito novo. O prazer chega pelo contato do corpo. Então, a gente escolher uma atividade prazerosa faz com que a gente receba mais da vida. E aí a prática de atividade física, que vai ser uma contribuição para que você continue fazendo essa atividade prazerosa, ela vai vir, a disciplina vai vir. A construção de um hábito passa por 4 etapas: estímulo, desejo, resposta e recompensa. Recompensa e desejo estão ligados ao prazer. Quanto mais uma atividade é prazerosa para você, mais fácil será tornar os exercícios parte do seu dia a dia. Mas geralmente procuramos por exercícios que prometem resultados estéticos e rápidos. Em 2018, eu queria muito começar uma aula de dança, mas preferi entrar em um desafio de 2 meses, porque sabia que a aula de dança não queimaria calorias o suficiente. Eu pensava, quando conseguir emagrecer, paro com esses exercícios chatos e começo a aula de dança. Na medida que eu pratico atividade física com o objetivo de quero ter um corpo igual ao da fulana e eu não alcanço, aquilo começa a se tornar punitivo, extremamente punitivo. Eu fazia todos os dias o exercício do desafio, mas eu não gostava. Fazia porque estava extremamente focada nos meus resultados. Meu objetivo? Ficar parecida com algumas blogueiras que eu seguia no Instagram. Eu acreditava que era possível ficar como elas. Até descobri que o que eu via no Instagram era só a ponta do iceberg. O que eu via? Alimentação e exercícios saudáveis. O que eu não via? Exercícios punitivos, dietas super restritivas, personagens, nutricionistas, cirurgias plásticas, Photoshop, além de alguns truquezinhos para as fotos. Odeio me movimentar. Eu odeio meu corpo. Isso não é para mim. Tem algo errado comigo. Geralmente são assim que as mulheres se sentem. E não é de se estranhar. Com tanta frustração, resultados irreais, mentiras, exercícios sem conexão, passamos a acreditar que os exercícios são chatos, que tem algo errado com a gente. Com esse cenário, quem vai se animar para fazer exercícios? Segundo a Organização Mundial da Saúde, atividade física regular pode prevenir e ajudar a controlar diversos tipos de doenças. A recomendação é de 150 a 300 minutos de atividade por semana. O ideal é ouvir seu corpo e colocar os exercícios pouco a pouco na sua rotina. No mundo cada vez mais sedentário, a cultura fitness poderia ajudar as mulheres a serem mais ativas e usufruírem de um corpo saudável? Sim, mas não é o que acontece na maioria das vezes. A cultura fitness está extremamente voltada para resultados estéticos, rápidos e impossíveis. A atenção está no corpo da moda, o que em muitos casos acarreta em exercícios ao extremo e punitivos. Comecei a fazer atividade física 2 vezes por dia, dentro da minha rotina, assim, encaixava, me matava, né? E encaixava ali a atividade física, corria muito, porque eu entrei num processo de dietas low carb, e aí o nutricionista me mandava correr muito. Então eu tinha que correr muito todo dia. Eu tive uma bursite, né, no quadril, de tanto esforço que eu fiz. Então, essa atividade física punitiva acabou me prejudicando de verdade a minha saúde. Aí fiquei parada, ganhei peso de novo, achei que a culpa era minha, que eu não era boa o suficiente. Atividade física como forma de punição, ela está elencada dentro das patologias, dos transtornos de autoimagem. Então, como é que funciona? Me excedi ao comer essa lasanha, comi muito. Vou ficar 2 horas na academia. Esse pensamento, ele é tão automático na nossa cultura que parece que é assim mesmo. Isso é a mentalidade da magreza como sinal de saúde que acontece na nossa cultura. Como é que o corpo recebe isso? Uma pessoa que passa 2 horas na academia sem necessidade tem grandes chances de lesionar. Isso vai depender daquilo que você escolher como atividade de punição, né? Isso eu estou falando do ponto de vista físico,
mesmo? Você vai ficar 2 horas na academia, sendo que talvez o seu corpo não precise ficar 2 horas na academia. E não é apenas no físico. A forma como você pratica exercícios importa. Os exercícios punitivos, carregados de pensamentos negativos, podem fazer mal para a sua saúde mental, para a forma como você se relaciona com seu corpo e sua autoestima. Qual é a circunstância psíquica que você está na academia? Né? Como você está nutrindo o seu corpo ali durante essas 2 horas em que você está punindo? Sobre o que você está pensando sobre você mesma? Então, a lesão, ela não começa só porque você fez atividade física errada. É porque você está sentindo raiva de você mesma, você está com vergonha de você mesma, você não está presente com o seu corpo. Infelizmente, é muito comum mulheres sentirem vergonha de se exercitar porque não possuem o corpo da moda. Algumas acham até que precisam emagrecer primeiro para depois irem para a academia. Um dos grandes cuidados que a gente precisa observar é o quanto essa mulher tem vergonha de mostrar o corpo, né? E aí ela não vai fazer atividade física também, né? Esse corpo errado, esse corpo imperfeito, vai fazer com que ela se esconda e ela paralise o corpo. E um corpo paralisado é um corpo com dor, é um corpo sem vida. É o que eu falo, o corpo gordo ele sempre foi capaz, só que eles foram impedidos de mostrar isso e não deixam, entendeu? Então às vezes vem uma pessoa gorda dando mortal, falando, nossa, por que a gente não tem mais pessoas gordas dando mortal? Porque a pessoa gorda ela não consegue nem chegar a tentar, porque ela fala, não vou nem tentar porque eu não vou conseguir. Mulheres fora do padrão estético recebem olhares repulsivos nos ambientes fitness. Sentem que aquele lugar não é para elas. Quando eu comecei a faculdade, na verdade, eu parei de me exercitar, porque mudei de cidade, comecei a engordar, então eu fiquei muito insegura com o meu corpo, porque eu era uma pessoa bem padrão, né? Gostava de academia, enfim. E aí isso também me fez ter vergonha de me exercitar. Então eu ficava com vergonha de ir na academia porque eu tinha engordado, naquela questão de que eu não pertencia mais àquele lugar. Com essa falta de representatividade e acolhimento, as mulheres acabam se afastando dos exercícios. E não se trata apenas de corpo e representatividade. Estamos falando também de objetivos. Se você for magra, automaticamente vão entender que você quer ganhar bunda, perna. E se você for gorda, automaticamente vão entender que você quer emagrecer. O objetivo é apenas um: chegar ao corpo ideal. Todas as vezes que eu tentei voltar, foi essa questão assim, da pessoa não perguntar se eu quero emagrecer ou não, já me colocar lá 50 minutos na esteira. If you can't handle the big girls workout, the little girls gym is right across the street. Go ahead and play jumpity jump rope, hopscotch, or whatever it is that little girls do. If you're committed to this workout, the way you're committed to that morning donut, you'll be puking out your ears right now. Pucarella, you'll be puking out your ears right now. O tempo inteiro estamos sendo convidadas a mudar nosso corpo. Seja com dietas, exercícios, chás, produtinhos, plásticas. Em algum momento da sua vida, você respirou fundo e disse: não mudaria nada em mim. Estou em paz com a minha imagem? Todas as mulheres que eu atendia, desde mulheres perfil paniquete, mulheres perfil modelo, mulheres gordas, nenhuma gostavam do próprio corpo. Nenhuma. Não tinha nenhuma mulher que falava assim, não, estou muito satisfeita com o meu corpo, não quero melhorar nada. Alcançar esse corpo perfeito pode até parecer tentador, mas ele tira muito de nós. Seja a nossa saúde, sanidade mental, dinheiro e, principalmente, tempo e energia. Um corpo dentro do padrão não é tudo na nossa vida. Existem vários aspectos, existem coisas muito mais importantes e muito mais relevantes dentro da nossa vida. Como eu não tinha tantas coisas para me preocupar na adolescência, então eu pensava que assim, a minha vida era realmente cuidar do meu corpo, enfim. Mas quando a gente vai crescendo e passando por diversas outras situações, a gente vê que não é bem assim, né? Que existem coisas bem mais importantes, bem mais necessárias
Em um mundo onde a cultura fitness exalta o exercício por punição e venera a perfeição, encontrar um exercício que você goste pode ser o primeiro passo para construir uma nova relação com a atividade física. E a gente precisa só prestar atenção se aquilo é o que a gente verdadeiramente deseja. Se aquilo nos diverte, se aquilo nos dá prazer, se aquilo é uma real contribuição com a nossa vida, com o nosso corpo. Todo mundo tem um esporte, um exercício para chamar de seu. E se você ainda não tem, é porque ainda não experimentou o suficiente. É primordial encontrar um lugar que seja acolhedor, que respeite seu corpo, suas metas e limitações. Por isso que eu acho que tem que procurar uma atividade que te dê prazer, se a dança, procura ambientes que tenham outras mulheres, procura ambientes que você se sinta aceita, né? Hoje em dia tem uma porção de ambientes que são bem mais democráticos, tem inúmeras atividades para você fazer e que você pode fazer com qualquer corpo. O seu corpo não é errado, seu corpo é potente demais e por isso, ao invés de perfeição, pense nos exercícios como uma forma de conexão. É mais fácil você cuidar de um corpo que você ama do que um corpo que você odeia. Então, a atividade física, ela traz uma conexão que é só você com você mesma, sabe? Só quem está dentro daquele corpo, praticando aquela atividade, sabe qual que é a conexão, qual que é o benefício, só você sente, né? Ninguém pode sentir isso por você, e ninguém pode fazer isso por você. E quando a gente fala, né, que você pode ser o que você quiser, é de fato, né, que a gente tem um repertório de possibilidades, coisa que não acontecia 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30, né? Então a gente quer ser tudo que a gente quiser e ser livre de fato. Trazer uma perspectiva mais acolhedora e respeitosa ao se movimentar ajudará você a se amar mais, sentir mais, viver mais, curtir mais. Celebre os exercícios que te deixam feliz, não perfeita.